Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer uma apresentação um pouco diferenciada em relação às anteriores. Nós vamos fazer uma apresentação completa de um ciclo Make-to-Stock. Para aqueles que não conhecem, Make-to-Stock é um processo produtivo, vamos dizer assim. O próprio nome já diz, né? Eu vou produzir para o estoque. Porém, a gente não vai só mostrar apenas o processo produtivo, a gente quer mostrar toda a cadeia. Desde o planejamento, a compra das matérias-primas, recebimento, armazenagem, passando pelo controle de qualidade. E aí, depois de passar por todo esse processo, aí sim iniciar o processo produtivo e, por fim, nós vamos fazer uma venda para um cliente. Por que a gente decidiu fazer essa demonstração? Por alguns motivos básicos, né? Primeiro motivo, para aqueles que estão interessados em aprender em SAP, em trabalhar em SAP, conhecer o SAP, vão ter a oportunidade de ter uma fotografia mais completa de um fluxo de processo inteirinho, do começo ao fim. Então a gente vai passar por vários módulos, né? PP, MM, SD, um pouco de FI. Então aqueles que estão decidindo que módulo pretendem trabalhar, isso aqui, o objetivo é ajudar um pouco nessa decisão. Então esses seriam os motivos. Outro motivo, alguns usuários que já trabalham hoje na área, no processo produtivo, já trabalham com SAP, utilizam SAP no seu dia a dia. A gente tem notado que, infelizmente, alguns usuários eles utilizam o sistema e estão lá fazendo o procedimento deles, né, o que eles foram programados para fazer, porém eles não têm uma noção completa. Qual que é a minha contribuição? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou recebendo a mercadoria? Por que eu tenho que ter um certo cuidado na hora de receber a mercadoria, colocar as etiquetas, identificar o lote correto? Então, muitas vezes o usuário faz apenas por fazer. Então, a ideia é abrir os olhos desses usuários, né? Então, quem tem realmente interesse de saber, num processo, por exemplo, Make-to-Stock, qual que é a sua parcela de contribuição, essa é a hora. Então, esse seria o segundo motivo, né? Bom, eu gostaria de adverti-los que essa apresentação ela vai ser um pouco longa. Vou tentar utilizar uma linguagem não tão técnica. Pode ser até um pouco monótono, né? Então, se sentirem sono, tirem a soneca e depois voltem para cá. Fiquem à vontade de mandar o vídeo para frente, para trás, assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu não vou interromper dessa vez. Antes eu fazia, a cada 20 minutos eu parava e criava uma nova gravação. Mas acho que não vale muito a pena, né? A prática tem mostrado que não tem dado muito certo. Então a gente vai tentar fazer um vídeo único, bem longo mesmo, passando por todas as etapas. Esse aqui é o fluxo do processo que eu quero mostrar para vocês, passando por alguns módulos que são vitais. Eu digo que a apresentação vai ser um pouco longa porque a cada caixinha dessa aqui que eu passar, eu vou querer explicar um pouco mais de como que funciona, qual que é o departamento, que área, que usuário que vai estar fazendo isso aqui e por quê. Então é por isso que vai demorar. Além de eu passar caixa a caixa, transação por transação, nós vamos, não é só um processo teórico, nós vamos fazer na prática. Nós vamos logar no SAP e vamos executar todo o processo. Bom, se você já conhece o processo inteiro, então esse vídeo não é para você. Tá? Se você não conhece e tem interesse de aprender, de conhecer um pouco mais, então continue no vídeo, fique à vontade. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma passada no fluxo do processo. Tá? Esse processo aqui eu desenhei, não é absoluta verdade, cada empresa tem o seu fluxo, ele pode variar um pouquinho. Tá? Tem empresas que vai ter mais caixinhas, tem empresas que vão ter menos caixinhas, mas assim, o objetivo final nesse fluxo aqui, não tão complexo, ele vai ser alcançado, tá? Então, onde que a gente começa o processo aqui? Em PP, inicia o processo em PP, nós vamos fazer a preparação do forecast. O que é isso? Eu vou fazer a minha programação. Então, aqui seria o departamento de planejamento. Esse usuário ele tem uma função importantíssima que é esticar o dedinho ao ar, assim, sentir a temperatura do mercado, do momento, e tentar, dar um chute, né? Colocar a bota e chutar, imaginar quanto que ele vai precisar produzir para aquele mês ou para os meses seguintes, né? Assim, claro, brincadeiras à parte,
Claro que o departamento de planejamento ele tem suas metodologias para conseguir chegar num valor bem próximo da realidade. Ele vai utilizar bases do passado, ele vai verificar se a época que ele está no momento é sazonal ou não. Então ele tem condições de chegar numa quantidade a ser produzida bem próxima da realidade. Tá? Quanto mais próximo da realidade, melhor, porque aí não existe, vamos dizer assim, perdas. Né? Eu não vou produzir um produto e ele vai ficar lá jogado no estoque durante muito tempo. Então, dá para imaginar qual que é a importância de um profissional que trabalha nessa área de planejamento, né? Depois nós vamos rodar o MRP, ele chama de multilevel, porque para eu produzir um determinado produto, eu vou ter uma lista técnica, né? A gente chama de Bill of Materials, ou seja, quais são os materiais que vão compor o meu produto final. E aí, muito provavelmente, eu não vou ter saldo em estoque e o objetivo é fazer a compra somente do que é necessário para fazer esse processo produtivo, tá? Então, roda MRP, vou converter essa minha ordem planejada, que foi gerada no passo anterior, em uma ordem de produção, ou seja, eu vou ter um documento que vai reger todo o meu processo produtivo. Por enquanto, a gente vai parar por aqui, e aí nós vamos para outro módulo e vamos fazer todo o processo de compras, né? Quem olha aqui dá a impressão que MM é o módulo mais importante porque tem mais caixinhas. Novamente, todos os módulos são igualmente importantes. Na verdade, MM tem bastante porque é a minha especialidade, né? Então eu gosto de colocar mais coisinhas no MM. Mas o FI ele tem apenas 2 caixinhas, mas pode ter certeza que tem muita coisa aqui por trás, tá? Eu só vou mostrar duas transações simples, né? Eu não estou colocando aqui todo o processo de pagamento, comunicação com o banco, baixa, fluxo de caixa, ou seja, tem bastante coisa que acontece aqui no FICO. Não estou mostrando nada de custos de materiais, que é super importante. Ou seja, tudo é fundamental no dia a dia de uma empresa, tá? Então, para não ficar muito longa a apresentação, nós vamos passar caixa a caixa, mas vamos fazer em paralelo com o SAP aberto, tá? Então, vou logar aqui no SAP. Para quem não conhece, aqui é o SAP Logon, já estamos utilizando a versão 7.4.0, que é a mais nova, ou 740, tá? Vou logar aqui no nosso ambiente de teste. Para quem não sabe, nós estamos utilizando uma empresa fictícia. Então, tudo que eu fizer aqui é apenas para teste, realmente, teste, treinamento. Então, a gente viu aqui que nossa primeira transação vai ser MD61, preparar o forecast. Então, vamos entrar nela. Transação MD61. Primeira coisa que ele pede é qual que é o material. Eu não vou entrar nos detalhes da transação, tá? Senão a gente vai perder realmente muito tempo. Esse aqui seria o meu produto a ser produzido, em qual planta, né? Então tá aqui, ele já está inserido, né? Eu posso colocar mais outros materiais. Aqui significa carregar o meu forecast. Forecast significa previsão. Estamos em abril de 2015, né? Então aqui no mês de abril ele pergunta quanto que você quer produzir, né? Quanto você está pretendendo produzir para esse mês? Produzir, você vai produzir agora, vai vender agora, vai produzir agora, vai vender no mês seguinte? Tudo depende, quanto tempo você demora para produzir o seu produto? Nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, meu produto não demora mais que 2 dias, né? Então meu ciclo produtivo não é tão longo. Mas a gente sabe que existem produtos que demoram meses para serem produzidos, né? Então é nisso que o planejador ele tem que levar em consideração. Então, para a gente testar, para a gente brincar um pouquinho aqui, eu vou colocar 5.000 unidades. Então, é um número razoável. Outra coisa que o planejador precisa levar em consideração é o seguinte. Ok, eu pretendo produzir 5.000 peças. Mas eu tenho a capacidade produtiva para fazer essas 5.000 peças? As máquinas que eu tenho, a mão de obra que eu tenho na fábrica hoje comporta? Então, é uma pergunta básica, bem simples, tá? Mas é realmente para quem está começando, tá? Para ter essa noção. Então, vamos programar 5.000 peças. Vamos supor que eu tenho capacidade produtiva, eu consigo produzir essas 5.000 peças. Vou salvar. Então, a primeira caixinha do nosso processo aqui, Make to Stock, está feito. Depois, nós vamos rodar o MRP para esse produto. Seria a transação MD02. O planejador ele faz isso também, ele roda MRP. Ele pode rodar o MRP manualmente, como ele pode rodar também automaticamente. Automaticamente você programa o SAP para uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por dia, você escolhe qual é a periodicidade. Ele roda automaticamente e gera as necessidades para você.
tá? Eu vou rodar aqui o MRP, eu vou pedir para ele exibir os resultados antes de gravar, por quê? Ele é um MRP multinível, né? Ele vai programar o meu produto acabado e ele vai verificar se eu tenho saldo em estoque dos meus componentes. Se não tiver, automaticamente ele vai gerar as necessidades, ou seja, as requisições de compras. Bom, antes da gente prosseguir, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na transação CS03, vamos dar uma olhadinha na lista técnica desse material, né? O que eu preciso fazer para produzir esse material? É um material fictício, um bloco conversor, 50 RMA. Aqui eu tenho os componentes, tá? O último componente aqui eu coloquei na lista técnica a minha embalagem, que seria uma caixa metálica. É bem para simular, tá? Matéria-prima 1, 2, 3, 4, 5, no caso aqui 6, 7, 8. Ou seja, eu não estou usando nenhum produto verdadeiro, tá? Realmente não importa para a simulação que a gente está fazendo. Então são esses componentes, tá? Que a gente precisa ter para produzir. Se eu não tiver esses componentes, não adianta nada. Eu não consigo produzir. Então eu copiei a minha lista técnica, porque eu quero saber o seguinte. Na transação IB52, atualmente, quanto que eu tenho desses materiais disponíveis? Vou deixar o produto pai aqui também, porque eu quero saber se eu tenho alguma coisa em estoque atualmente. Então na minha planta 0100, todos esses materiais, quanto que eu tenho? Então a gente tem aqui algumas das matérias-primas, 40 unidades, 150 unidades, 29 unidades. O próprio bloco conversor tem apenas 20 unidades, tá? Em estoque eu já tenho 68 mil reais, vamos dizer assim. Se eu estou pedindo para produzir 5 mil peças, então de cara a gente consegue imaginar que eu não tenho matéria-prima suficiente para produzir o que eu necessito, tá? Ou seja, fatalmente o SAP aqui ele vai gerar algumas requisições de compras solicitando a compra dessas matérias-primas. De novo, pessoal, eu posso comprar, existem vários modelos de MRPs, existem vários métodos de planejamento, tá? Esse aqui eu diria que é um dos mais assertivos, vamos dizer assim, ou mais utilizados. Por quê? Eu só vou comprar o que eu realmente preciso, que eu estou programando para aquele mês. Existem alguns produtos que não estão na lista técnica, que a gente chama de material auxiliar produtivo. Esses produtos, a gente já trabalha de outra forma. Como não está na lista técnica, eu tenho que ver qual que foi o meu giro desses materiais, checar quanto que o meu consumo mensal, qual que é a minha média mensal, e aí eu posso, lá no cadastro do material, fazer o reabastecimento por ponto de reposição. Ou seja, chegou no ponto mínimo lá, a gente chama isso de gráfico de serra, né? O sistema automaticamente cria uma requisição de compras e a gente reabastece o estoque. Então é esse outro modelo utilizado no dia a dia, tá? Bom, então eu estou realmente me prendendo bastante aqui no planejamento, porque tem muita gente que gostaria de trabalhar nessa área. Eu acho uma área muito bacana, mas vamos seguir em frente. Então eu vou exibir o resultado antes de gravar. Esse MRP ele vai rodar primeiro para o material pai, depois ele vai um a um em cada componente, tá? Se eu não exibir o resultado antes de gravar, o que vai acontecer? Ele vai rodar de uma vez só e vai trazer... a gente não vai ver o que vai estar acontecendo. Na verdade, eu quero que vocês vejam o que está acontecendo. No dia a dia, as pessoas não marcam esse campo aqui. Simplesmente vai, roda de uma vez só e depois você vê o resultado, tá? Então aqui está para criar requisições de compra no horizonte de abertura. E eu vou rodar. Cruzar os dedos para ver se funciona, né? Então nesse momento o que ele está fazendo? Ele está verificando o material pai e ele vai começar a planejar a partir do material pai todos os seus componentes. Bom, ele traz aqui como resultado que já executou para esse material, né? Foi executado o material pai. O que ele fez? Ele diz o seguinte, olha, hoje eu tenho 21 peças em estoque, preciso produzir. Aqui é uma necessidade dependente, né, de um planejamento que a gente fez no nosso forecast. Preciso produzir 5 mil peças, então ele faz a subtração do que eu já tenho, ou seja, a minha ordem de produção ainda vai nascer com 4.979 peças. O que mais? Essa aqui é a minha ordem planejada, que baseado nessa conta, né, que ele faz, um mais o outro, ele cria uma ordem planejada de
exatamente 4.979. Então o MRP para esse material está criado. Como eu pedi para ele exibir o resultado antes de gravar, eu queria realmente ver o resultado e aí sim eu salvo. Quando eu salvo, ele vai pedir para ir para o próximo ponto de parada, ou seja, vou de novo. Posso ir para o próximo material? Pode. Então ele agora está visitando a lista técnica e está verificando o seguinte, olha, eu preciso desses componentes também. Então eu vou avançar. Parou no material 1703, tenho 40 em estoque. Uma coisa importante na nossa lista técnica que eu não falei para vocês, para ficar bem simples o exemplo, eu fiz tudo um para um. Então, para produzir esse produto final aqui, eu preciso de um componente de cada, uma quantidade, uma unidade de cada componente para eu ter esse produto final aqui. E aí depois a gente faz a montagem. Outra coisa que é importante que ele traz aqui, ele rodou a programação dia 20, ok? Que seria hoje. Vamos para os próximos pontos. A mesma coisa. Gerou uma requisição de compras para o 1704. Eu não tenho nada em estoque, então vai ser 4.979. Vamos avançando. Esse aqui, o 1705, eu tenho alguns pedidos em estoque. Deixa eu ver. Eu tenho 437 peças em estoque. Tem alguns pedidos de compra aqui. Que talvez tenha que tomar cuidado para não ter lixo no ambiente. Porque esses materiais podem acabar atrapalhando a gente, né? Então, por exemplo, tem 437 disponível, ele está pedindo para comprar somente 4.492 peças, ok. Qualquer coisa a gente compra um pouco mais, só para garantir. Eu não estava contando com esses... São alguns pedidos que já tem, são de 2013, pedidos antigos, né? Eles podem acabar... tá tudo do Centro 0200. Isso aqui é um processo de transferência que a gente fez, mas tudo bem. Vamos para o próximo. 1758, eu não tenho nada. Esse que eu não tenho nada é garantido que vai dar certo. Porque eu vou estar comprando 100%. Estou comprando a minha embalagem, tem 29 peças. Ok. Uma coisa importante aqui, pessoal, o depósito, né? O sistema ele mostra qual depósito que ele está trabalhando, né? O IP a gente chama de depósito de produção. Ou seja, essa necessidade dependente para produzir o nosso material, ele exige que essa matéria-prima esteja no depósito de produção, tá? Porque eu vou fazer o consumo a partir de lá. O depósito 0001 é o meu depósito de matéria-prima. Hoje eu não tenho nada lá. Aliás, hoje eu tenho 29 peças lá. E aí eu preciso colocar mais 4.950. O que mais que é legal mostrar para vocês aqui? Quem é o meu fornecedor. Para ficar mais simples o processo, o que a gente fez? Lá em compras a gente criou um contrato. Vamos supor que eu sempre compro do mesmo fornecedor, eu estabeleci um preço muito bom com ele, e aí eu faço a compra desse fornecedor direto, né? É como se fosse um relacionamento, né, com o nosso fornecedor. Salvando. Então nós terminamos aqui o planejamento, tá? Então a gente rodou MD02, multilevel. Até agora nós já foram mais ou menos 20 minutos de apresentação, ou seja, vai demorar mesmo, né? Que mais? Agora vamos na MD04, ainda como um planejador. No MD04 eu consigo ver o resultado, né, do nosso planejamento, mas eu consigo também converter essa minha ordem planejada em ordem de produção. Ok, ele está convertendo a nossa ordem de produção, por enquanto não tem nenhum número, né, mas está aqui o material. Para quem não conhece, essa aqui é a telinha, né, da ordem de produção, ou seja, ainda estamos no módulo PP. Agora eu não diria que seja o planejador. Bom, tem empresas que é o próprio planejador que cria a ordem de produção, tem empresas que não. Mas vamos supor que aqui continua sendo o nosso planejador, né? Olha que interessante, aqui ele está programando que ele vai produzir no dia 22, né? Hoje é dia 20, ou seja, todos os meus materiais têm um lead time de 2 dias, tá? O sistema sabe quanto tempo demora para chegar a mercadoria, né? Está no cadastro de material, está no cadastro do fornecedor. Se o meu lead time fosse um pouco maior, então essa data ela iria para frente,
Não teria condições. Não adianta eu programar para o dia 22, sabendo que eu não vou ter o material nesse dia. O que mais que é interessante vocês conhecerem aqui, né? É legal vocês conhecerem. Bom, ele traz consigo a lista técnica, a gente já conhece, a gente foi lá na transação CS03, onde a CS01 cria, a CS03 exibe, né, a lista técnica. Estamos utilizando o conceito de baixa por explosão. O que é isso? Nós vamos fazer um backflush. Quando eu for fazer o consumo, eu vou fazer um consumo meio que automático. A única coisa que eu tenho que fazer é garantir que eu tenho essas peças nesse depósito WIP, que é o meu depósito de produção. Outra coisa que a gente fez aqui para ficar um pouco mais automatizado o processo. No cadastro de material, você pode falar para o sistema qual que é o depósito de produção. Só indicar lá, toda vez que ele cria a ordem de produção, ele já traz, né, para você automático, não precisa colocar a mão. Desses materiais, somente esse aqui eu tenho controle de lote, tá? Esses outros aqui eu não tenho. É bom porque aí eu consigo mostrar para vocês com lote e sem lote. O que mais? A gente viu então a lista técnica. Também é importante conhecer o roteiro. O que é o roteiro? Para quem não sabe, a lista técnica seria então a minha receita, né? E a receita do bolo. E o roteiro seria meu modo de preparo. Como é que eu faço para produzir esse produto aqui, né? Quais são as etapas que eu tenho que cumprir? Então eu tenho 4 etapas aqui basicamente. O interessante é que é o seguinte, você consegue falar para o sistema, em cada etapa, quais são os componentes que eu vou estar utilizando. Então na minha primeira etapa, eu vou estar utilizando esses 2 componentes somente. Tá? Na minha segunda etapa, eu vou estar utilizando apenas um componente. Então, isso aqui, pessoal, nós damos o nome de dados mestres. No caso aqui são dados mestres de PP, onde eu tenho que criar o meu roteiro, minha lista técnica e os meus centros de trabalho. O que são os centros de trabalho? Qual é o meu posto de trabalho que vai executar essa montagem? Pode ser uma máquina, pode ser uma bancada, pode ser uma série de coisas, né? E cada posto de trabalho existe um tempo de execução, tá? Eu posso colocar hora homem, hora máquina. Cada máquina tem uma depreciação. Hora máquina, hora homem, depreciação, energia elétrica, essas coisas todas a gente chama de overheads, tá? São custos que a gente não vê imediatamente aqui na ordem, são custos que vão para o meu produto final. Quando a gente, lá no final do período, quando a gente geralmente roda o nosso Material Ledger, que é a parte de custos, ele faz o complemento do custo do material. Mas aí eu já estou realmente me aprofundando demais, só para vocês saberem como que a gente faz a composição do custo desse material aqui, tá? Então a gente viu roteiro, lista técnica, viu a carinha da ordem de produção, eu simplesmente vou salvar, depois a gente volta nela. Faltou uma etapa interessante aqui, ó. Ela está gravada, já gerou um número, né? Vamos lá. Se a gente atualizar aqui, ele muda a ordem planejada para a ordem de produção, tá? Faltou fazer o seguinte, eu vou lá na CO02, eu vou alterar minha ordem de produção. Faltou verificar o seguinte, verificar a disponibilidade de material. Eu tenho esses materiais para serem executados? Eu posso fazer uma lista de peças em falta. E aí a gente já fez isso manualmente, né? Aqui eu estou fazendo automaticamente. Ele está mostrando o seguinte, ó, todos esses componentes estão em falta. Quanto que eu preciso? 4.979. Ou seja, era exatamente o que a gente queria, tá? Seguindo o conceito básico de que eu vou comprar só o que é necessário. Pessoal, a qualquer momento, se eu não efetuei a compra ainda, a qualquer momento eu posso voltar lá na MD61 e alterar o meu forecast, tá? Eu posso me arrepender e falar que é 4.000, eu posso rodar tudo de novo no meu MRP, ele vai corrigir as quantidades, tá? Ele vai gerar novas necessidades e aí você consegue fazer um ajuste, tá? Mas eu vou permanecer com as 5.000 peças. Bom, então a gente já percorreu todo esse caminho. Vamos parar um pouco de falar de PP, depois a gente volta, né? Vamos agora para a parte de MM. MM para mim significa o melhor módulo, brincadeira, é que eu realmente gosto muito. Bom, a gente vai agora nós vamos executar uma transação M65A, é uma lista de requisições de compras.
Agora, quem está fazendo isso aqui seria o comprador mesmo, tá? A função realmente também é muito importante. Em compras, o que é importante? Tanto o comprador quanto o gerente de compras. Esse departamento ele vai ser responsável pela negociação com o seu fornecedor, né, com o fornecedor da empresa ou os fornecedores. Qual que é o objetivo? Comprar os melhores produtos com os menores preços no menor prazo possível. Por quê? Quanto mais barato eu pago na minha matéria-prima, maior vai ser a chance de ter uma margem maior, ou seja, eu consigo aumentar o meu lucro. Então, pessoal, muitas empresas se enganam, muita gente se engana achando que o departamento de vendas é o mais importante. Ah, não, vendas é o super-herói da empresa porque vendas é quem vende. Tá, mas se eu não comprar a matéria-prima no preço razoável, no preço mínimo assim necessário, eu não tenho lucro. Então, não é verdade que somente vendas é importante. Como eu falei, todos os departamentos, todas as áreas, todos os módulos são importantes. Ok? Basta você identificar onde você tem mais afinidade para poder atuar da melhor maneira possível. Todos os dias, então, o nosso comprador ele vai rodar a transação ME5A porque ele precisa saber o que ele precisa comprar naquele dia ou startar um processo de aquisição, né? Principalmente se a gente está falando de material produtivo. Às vezes o departamento de compras separa seus compradores, compras para uso e consumo e compras para o processo produtivo, tá? No caso aqui, o meu comprador ele vai estar fazendo a compra do material produtivo. Para facilitar aqui o nosso processo de compra, pessoal, para não trazer muita informação desnecessária, o que eu vou fazer? Eu vou pegar somente os componentes, eu vou rodar esse relatório somente para os meus componentes, tá? Deixa eu ver, acho que faltou mostrar uma coisa aqui, antes de fazer isso, que é o seguinte, a gente entrou ainda em planejamento, na transação MD04 para o produto par, mas eu vou entrar para um componente para a gente ver que ele gerou aqui uma requisição de compras, tá vendo? Ó? Essa requisição de compras, ela foi criada automaticamente, tá? Ela foi criada automaticamente, deixa eu ver o que é importante falar aqui para vocês. Aqui é a quantidade, a data. A fonte de suprimentos é importante. Eu falei para vocês que o departamento de compras é responsável pela negociação, né? Conseguir o menor preço possível. Uma vez atingido esse objetivo, eu posso muito bem criar um contrato, né? Um relacionamento duradouro com o meu fornecedor aqui, tá? Então a gente criou um contrato, eu vou entrar nele para vocês verem. O contrato que tem uma validade de 1 ano ou mais, tá? No caso aqui ele vai até 2016. Por sorte aqui eu consigo negociar todos esses componentes com o mesmo fornecedor. Na verdade, por sorte não, eu quero simplificar o processo. Eu poderia ter mais de um contrato com outros fornecedores, né? Mas no caso aqui eu estou fazendo de conta que esse fornecedor me fornece todas as matérias-primas que eu preciso para produzir o meu produto final. E eu fiz um contrato de 10 mil unidades, que coisa, né? Já vou consumir 5 mil, mas tudo bem. É um pouco fora da realidade. E aqui eu tenho os valores negociados, tá? O que mais? Para qual centro e para qual depósito? Ok, isso é importante. Mostrei então a requisição de compras, mostrei a necessidade dependente que foi gerada. E agora sim a gente pode voltar lá na nossa lista técnica e ver de uma vez só, no formato ALV, quais são as requisições de compras que foram geradas para esses componentes, tá? O que mais que é legal fazer? Aqui estão os status, tá? Se ela está atribuída, se ela está concluída ou não, se ela foi pedida parcialmente, né? Eu vou marcar todos para garantir que vai trazer... não, concluída não me interessa, porque senão vai trazer lixo, né? Vai trazer porcaria. Então, atribuídas também não me interessa. Pedidas, liberadas, ok. Vamos ver se vai trazer alguma coisa. Então, os materiais eu já coloquei e é legal também colocar o seguinte. Qual que é o meu planejador? Que eu não tô... Aqui. Qual que é o meu planejador? Eu sei que é 888. Vou executar e não trouxe nada. Que beleza, né? Vamos de novo. Eu não queria trazer... requisição de compras a mais.
mas está aqui. Eu errei algum status. São exatamente essas. 1, 2, 3, 4, 5 requisições de compras. Cada requisição de compras equivale a um material, tá? Um componente que vai me ajudar no processo produtivo. Tá, eu vou mudar então aqui o nosso relatório. A minha ordenação eu não quero que quebre por requisição de compras. Ok, tá aqui o contrato é o mesmo, o contrato que a gente acabou de ver. E eu vou pedir para ele trazer o código da minha requisição de compras. Eu coloquei em ordem alfabética. Então a minha requisição de compras ela vai vir aqui para o final. Esse é um relatório ALV. O que eu estou fazendo? Eu estou listando todas as requisições de compras que foram geradas pelo nosso MRP. Tá? Muito bem. Isso é o que então o comprador faria no dia a dia, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Para garantir que eu não vou ter problema no meu processo produtivo, porque eu já tenho alguns saldos em estoque, eu vou alterar algumas das requisições de compras. O que eu quero fazer? Eu vou aumentar a minha quantidade. Posso fazer isso? Posso. Então, 79 é a quantidade. Eu vou colocar a mesma quantidade para todos eles. Esse aqui foi o primeiro, ele estava com 39, foi para 79, esse está com 92. Na verdade, eu deveria colocar 5.000 para cada uma, mas tudo bem. 79 está com 50. Na verdade, eu não queria fazer um processo produtivo parcial. Eu queria produzir com 100%. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos em frente e aí se faltar material depois de dar um jeito. Seguindo o nosso fluxo do processo, então eu mostrei para vocês que é possível listar todas as requisições de compras que foram criadas num determinado dia, né, através de um MRP. Agora nós vamos fazer a conversão dessas requisições de compras automaticamente em pedido de compras. Pessoal, eu posso fazer isso manualmente, igual eu vou fazer agora. Manualmente manualmente entre aspas, né? Eu vou chamar uma transação que converte todas essas requisições de compras em pedido de compra. Como eu posso entrar lá na transação de criar pedido e fazer 100% à mão. Isso aí fica a critério do comprador, tá? Como também eu posso rodar isso aqui de uma forma 100% automática. O comprador ele nem vê. Então vamos supor o seguinte. Rodou o MRP às 5 horas da manhã e aí ele gerou essas requisições de compra. Às 6 da manhã, outro job executou essa transação e converteu todas aquelas requisições de compras em pedido de compra. Ou seja, o comprador não fez nada, ele vai fazer só análise. É legal? É automático? Funciona? Funciona. Mas eu diria para vocês o seguinte, tomem cuidado, né? É legal ter todas essas formas automáticas de fazer esses processos, porém, eu acho interessante o seguinte, no mínimo, aqui eu vou gerar à mão a conversão automática em pedido, porque eu quero ver o resultado, eu quero saber quais foram os pedidos que foram gerados, eu quero ver se dá algum problema. Eu estou escolhendo quais são as requisições de compras que vão ser convertidas em pedido, então é uma outra forma de trabalhar. Então, na verdade, aqui eu quero ter controle do que eu estou fazendo. É isso. Pronto, falei. Bom, então agora eu vou rodar o seguinte. Vou tentar criar um pedido de compras por contrato. Ou seja, a gente já sabe que no meu contrato todos os componentes estão atrelados. Né? Então, se eu tenho 5 requisições de compra, eu quero tentar criar um pedido apenas. Eu quero otimizar esse processo. Estou pedindo para ele mostrar um log detalhado e estou pedindo para ele concluir as requisições de compra. Ou seja, eu quero que elas sejam encerradas quando finalizar o processo. Eu posso fazer uma execução de teste se eu tiver receio do que pode acontecer. Aqui, pessoal, o sistema traria a mensagem de erro ou êxito. No caso aqui, como deu tudo certo, ele trouxe êxito, né? 1, 2, 3, 4, 5 linhas, ou seja, toda... Assim,
todos os pré-requisitos foram atendidos para criar o pedido de compras automático, que é o contrato, um info-record, um fornecedor que aceita pedido automático, uma requisição de compra, um material que aceita pedido automático. Ou seja, olhando aqui, pessoal, tá tudo pronto, né? Parece muito fácil de fazer, mas saibam que tem uma série de atividades que precisam ser executadas antes para que tudo isso funcione, tá? Na verdade, eu perdi um tempo preparando o ambiente para mostrar esse cenário para vocês. Então eu não vou mais executar em teste, eu quero realmente criar o pedido de compras. Vamos ver o que acontece, se ele vai criar mesmo, se ele vai dar algum erro. E agora ele finalizou o processo e ele criou um pedido de compras, ou seja, exatamente o que eu queria. Tá? Se eu der um duplo clique aqui, ele abre o pedido de compras. Então está aqui. Trouxe todos os componentes que eu vou estar utilizando no meu processo produtivo. Tá? Se a gente for no nosso cabeçalho, a gente consegue ver em condições quanto que eu estou gastando, um valor considerável, né? 2 milhões de reais para comprar esses componentes. Então, ou seja, eu espero lucrar bastante com esse processo produtivo. Claro, são valores bem fictícios, né, pessoal? O que mais que é importante vocês saberem? Automaticamente ele vai trazer aqui o registro info, vai trazer as requisições de compras que originaram esse processo, e ele traz também os contratos, tá? Que é a minha fonte de suprimentos. Se a gente navegar em qualquer requisição de compras, se for lá no status, a gente vai ver que essa requisição de compras ela foi atribuída, tá? Além disso, a gente pediu para marcar como concluída, ou seja, eu não vou fazer mais nada com essa requisição de compras. Ela já cumpriu o seu papel, tá? Então agora eu estou mostrando realmente como que funciona a área de compras, né? Nota que cada material aqui tem um lead time, né? Esse aqui vai chegar mais tarde, dia 23 de abril. O que mais que é importante mostrar para vocês? Fizemos a conversão, acabamos de fazer ME23N, ou seja, acabamos de fazer a verificação do pedido, estamos checando se está tudo bem, se está tudo ok com o pedido. Eu posso imprimir esse pedido, enviar para o meu fornecedor, tentar negociar um recebimento antecipado e assim vai, tá? Outra coisa que é importante na nossa negociação. Lá em planejamento nós falamos de ter um certo cuidado com a minha capacidade produtiva. Além desse cuidado, pessoal, o gerente de compras, junto com o planejamento, precisa tomar o seguinte, mais um cuidado, né? Eu tenho espaço físico para guardar essas 5.000 peças, né? Eu tenho capacidade física, meu armazém, meu estoque comporta isso tudo. Então tem que tomar cuidado com isso também. Colocar um pedido de 5.000 peças, o fornecedor vai fatalmente te entregar 5.000 peças. Se você não tem espaço, então existem algumas formas de lidar com isso. Você pode trabalhar com tamanho de lote, né? Tamanho fixo de lote, ou cotização. Ou seja, você pode particionar sua compra. Ou seja, olha, o meu depósito ele aguenta por semana apenas 500 peças. Ou seja, você vai ter, se são 5.000 peças, vai ter 10 recebimentos, né? Então, outra forma de fazer também é você trabalhar com divisões de remessa, né? Fazer aqui vários recebimentos. Posso como é que se diz? Fazer uma programação de pagamento com o fornecedor. Olha, depois que eu receber todas as peças durante esse mês eu faço o pagamento. Existe um outro processo também que a gente chama de entrega futura. Você cria o pedido, paga agora e recebe depois. Ou seja, existem diversos cenários que atendem diversas modalidades, diversas empresas, tá, pessoal? Então, é isso que eu gosto nessa SAP. Ele é muito flexível, você consegue trabalhar com vários cenários. E é isso que exige de um profissional que trabalhe com SAP, né? O profissional, para quem está interessado em vir para a área de SAP, o profissional ele tem que conhecer os cenários de negócio, ele tem que saber trabalhar, ele tem que saber como que ele pode, comercialmente, fiscalmente, como que ele pode interagir com fornecedores e clientes e aí utilizar esse conhecimento e trazer para o sistema, tá? Conhecer SAP é um pedaço apenas, precisa conhecer cenários de negócio, precisa conhecer processos. Bom, então fizemos aqui, checamos os nossos pedidos que foram criados, na verdade nós criamos apenas um pedido, quis otimizar o processo. Agora
Isso aqui é o departamento de compras, tá, pessoal? Agora a gente está indo para o warehouse, lá para o nosso almoxerifado. Vamos supor que eu enviei o pedido lá para o fornecedor separou a mercadoria, carregou o caminhão e entregou para mim. A mercadoria está chegando. Eu vou fazer o papel agora do recebedor da mercadoria. Ele tem um papel importante também, porque ele tem que garantir que essas mercadorias vão chegar com uma certa integridade. Ele vai conferir se as embalagens estão ok, ele vai fazer uma primeira verificação, vai checar se a quantidade enviada no mínimo bate com a quantidade que chegou destacada na nota fiscal, ou seja, tem todo um trabalho aqui. E receber mercadoria, o pessoal fala, é só dar amigo lá e boa, né? Não, não é isso, pessoal. Cada atividade aqui realmente tem o seu grau de complexidade, né? Eu, apesar de estar no dia 20, né? A gente estava esperando receber o material dia 23, eu vou receber tudo hoje, tá? Que mais que eu estou vendo aqui? Interessante, né? Eu tenho alguns materiais que estão sujeitos a controle de qualidade, eu não coloquei todos. Por quê? Para não perder tempo, para não gastar muita energia com vocês aqui. Mas o que eu quis mostrar para vocês? Existem alguns materiais que, lá no cadastro de material, você fala que ele está sujeito a controle de qualidade. Ou seja, eu tenho que garantir que aquele material está perfeito antes de utilizar na linha de produção. Então, por isso que alguns vieram em controle de qualidade e outros não. Alguns vão direto para a livre utilização. Mas quando a gente chegar em controle de qualidade, a gente explica melhor. O que mais? Todos esses materiais vão estar recebendo um depósito de matéria-prima. A caixa metálica, ela precisa ter um lote. Vamos supor que o lote, eu vou colocar a data de hoje, 20 de abril de 2015. Esse vai ser o nome do meu lote. O que mais? Aqui seria a nota fiscal do nosso fornecedor. Tá? Eu vou verificar. Vamos ver se não vai ter nenhum problema no recebimento. Ou seja, o almoxerifado está recebendo a mercadoria agora. Ele dá um aviso aqui falando que vai haver uma modificação de preço muito alta, mas não tem problema. Aqui, pessoal, no dado de detalhe, o ideal era o usuário colocar o nome dele, ele que recebeu, quanto que ele está recebendo. Aqui, por exemplo, se você tem recebimento parcial, a gente põe a quantidade parcial. No caso, eu estou recebendo 100%, tá? Eu tenho capacidade para receber 100% desse material. Ou seja, eu estou fazendo um recebimento simples, não estou particionando lotes, não estou fazendo recebimento parcial, estou fazendo recebimento total para simplificar o processo. Mas pode ser bem mais complexo do que a gente está vendo aqui. Ok, nosso documento de material foi registrado, né? Eu sempre gosto de exibir o documento que foi criado, para ter certeza que está tudo ok. E a gente vai aproveitar para nós vamos pular uma etapa aqui. Eu vou checar esse check Material Account Postings. O que é isso? Eu quero verificar o seguinte, qual foi o lançamento contábil que foi feito nesse momento, né? Quando a gente recebe o material, contabilmente, a gente vai debitar o valor do material do meu estoque e vai creditar uma transitória. Essa transitória a gente chama de IMF, que significa entrada de mercadoria barra entrada de fatura, tá? Então, ele fez esses lançamentos contábeis, ok, os valores são expressivos, a gente viu que a gente vai estar trabalhando com mais ou menos 2 milhões de reais, tá? E quando a gente faz a entrada de fatura, ele debita essa EMF, essa transitória, e aí vai acreditar o meu fornecedor, quando eu estou preparando para fazer o pagamento do fornecedor. Então, a gente fez recebimento de mercadoria, claro, para o warehouse isso não tem muito significado, a questão contábil, né? O warehouse quer saber se recebeu mesmo a mercadoria e está tudo ok. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo lá na nossa lista técnica, porque eu quero garantir que todos os materiais que eu comprei realmente chegaram, realmente foram armazenados, tá? Outro fator importante aqui que a gente não vai mostrar é que receber um material, que todo um trabalho de geração de etiqueta, né, tem a etiqueta do fornecedor, tem a nossa própria etiqueta, ou seja, precisa fazer identificação desse material. Além de identificar esse material, é importante o quê? Armazená-los fisicamente nos seus devidos locais, né? Seus devidos lugares.
Bom, pessoal, tá aqui os materiais que a gente comprou, tem 3.970, 42.000, aqui em reais, né? 1 milhão, tá dando aqui. Em controle de qualidade eu tenho mais quase 1 milhão. São mais ou menos, se a gente somar, dá mais ou menos 2 milhões que a gente efetuou a compra, tá? Essa transação MMBE, ela não está aqui, tá? Realmente faltou, mas na verdade eu estou na MB 52, por que MB 52? Porque eu quero ver todos os materiais de uma vez só no estoque, mas existe uma outra transação, que é a transação MMBE, onde eu posso verificar somente um material, tá? Então tá aqui, ó, em depósito de produção, tem um material que está reservado para esse depósito de produção, ou seja, a minha ordem de produção gerou essa reserva, né? No lote initial eu tenho 29 peças e no lote que acabou de chegar eu tenho 4.950, ou seja, 4.979 peças. Muito bem, está recebido esse material, como os anteriores, tá? Vamos sair agora um pouco da esfera de compras, né, do módulo de MM, a esfera de compras e recebimento de material. E agora a gente vai avançar um pouco no módulo de QM, um módulo de controle de qualidade, né, Quality Management, aliás, MM Materials Management, PP Production Process. Eu coloquei somente duas transaçõezinhas aqui, dá a impressão de que é pobre o módulo, mas não é. É um módulo bem bacana, bem interessante, gosto muito desse módulo, vocês vão entender por quê. Vou na transação QA32 e eu vou ver o seguinte. Para o meu centro 0100, do dia 13 de abril a hoje, vamos colocar só a data de hoje, porque se gerou lote de controle, acabou de ser gerado nessa entrada de mercadorias, né? Eu vou falar alguns conceitos aqui importantes para vocês, tá? De qualidade. Qualidade, vamos lá. Quem pretende seguir na área de qualidade? O que é interessante saber? A qualidade, ela tem que garantir que aquele material que eu comprei ou produzi, ela tem a qualidade mínima necessária, né? Ela tem que estar dentro de um padrão, ISO, qualquer coisa, deve ter que ter algum parâmetro que garanta que se eu utilizar na linha de produção, eu vou ter um produto de boa qualidade, né? E se eu produzir um produto, eu posso também submeter esse produto a controle de qualidade e checar se aquilo que eu produzi está ok, está perfeito. Tá? Então a qualidade, ela é essa a principal função dela. Mas para atingir esse objetivo, ela tem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, eu posso ter, assim como na minha linha de produção, eu posso ter várias bancadas, vários postos de trabalho, a gente chama de work centers, eu posso ter várias máquinas para fazer meu processo produtivo, a qualidade é a mesma coisa, eu posso ter várias bancadas, vários laboratórios e o mesmo produto passar por várias etapas de testes. Eu posso submeter sobre teste químico, teste físico, ver se ele reage fisicamente ou quimicamente, ver se o material tem a resistência mínima necessária, ou seja, é infinito, as possibilidades são infinitas, tá? Quem trabalha na qualidade praticamente vai estar trabalhando em conjunto com a engenharia, porque qual a melhor maneira de eu verificar se esse material está ok ou não? Quais são os testes que eu tenho que submetê-lo, né? Por quanto tempo? Quanto tempo demora para fazer esse teste? Como que eu garanto? Eu vou simplesmente olhar a embalagem, a embalagem está ok, então passou no controle de qualidade? Não. Tem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração. Existem vários dados mestres aqui em qualidade, tá? Que são o que eu falei para vocês, os postos de trabalho, os laboratórios. Às vezes eu preciso até utilizar outros materiais para fazer um controle de qualidade, né? Para submeter um material a um controle de qualidade. Que mais? Eu também posso ter um roteiro, né? Qual que é o meu roteiro de teste, né? Quantas etapas tem esse roteiro? Quais são as etapas que eu tenho que percorrer para que eu verifique que o material está 100%? Ou seja, pessoal, falando de qualidade, tem bastante coisa aqui por trás. Assim, desculpem de eu não ter colocado dado mestre, como que faz todas essas coisas, que realmente ia ficar bem gigante aqui a nossa apresentação, e esse não é o intuito. Então eu fiz algo bem simples mesmo, tá? O que eu fiz?
eu fui lá no cadastro de material, habilitei a administração de qualidade, tá? E aí eu falei o seguinte, meu parâmetro de controle é para recebimento de mercadoria, verificação da entrada de mercadoria, e desmarquei um monte de coisa aqui, tá? Por quê? Porque eu não vou estar trabalhando com roteiro, amostra, tá? Amostra, por exemplo, existem várias formas de fazer o controle de amostra. Aqui eu estou falando que é 100%, eu vou submeter 100% do meu material em amostra. Eu não vou fazer skip, apesar de estar marcado aqui, tá? Então, a amostra é importante porque comprei 10 mil peças. Quantos por cento dessa amostra eu vou checar? Eu não posso olhar as 10 mil peças, né? Eu posso olhar pelo menos, sei lá, 5%, 10%, 1%. Tem que ser uma quantidade mínima que deixe o usuário aqui da qualidade confortável, tá? Bom, pessoal, então, tô falando bastante de qualidade, vamos fazer o seguinte, eu vou simplesmente dar uma decisão de utilização, eu vou falar que todos os materiais estão ok, estão perfeitos para serem utilizados na linha de produção, tá? Vocês podem ver que existem várias outras coisas aqui, eu posso alterar meu lote de controle, o lote de controle foi gerado automaticamente na entrada de mercadoria, tá? Posso alterar os meus resultados, posso fazer um relatório de defeitos, eu posso rejeitar o que entrou, tá? Quando eu rejeito, eu sou obrigado a devolver o material ao fornecedor, ou seja, tem todo um processo de devolução ao fornecedor, que não está mapeado aqui, tá? Outra coisa importante que aí é para planejadores, né, de plantão, e também para os compradores e gerentes de compras. Se você quer se tornar um, porque quem já está trabalhando nessa área já sabe disso. Imagina o seguinte, eu estou contando com essas 5 mil peças, o mês está acabando, preciso entregar até o final do mês. O que acontece se esse material vier estragado? É o fim da minha colheita, né? Em uma praga de gafanhoto acabou com as minha plantação, perdi aquela temporada, então é importante sempre trabalhar com um pouco de folga, tá? Se você perder 100% dos materiais, aí não tem jeito. Tem que negociar o quanto antes com o fornecedor para que ele faça a reposição. Tá, mas, ou seja, eu quero dizer para vocês o seguinte: levem tudo em consideração. Nem tudo é tão fácil quanto parece, tá? Bom, estou recebendo então a mercadoria, estou dando um aceite aqui, eu estou falando que está tudo perfeito. Dei um aceite. O que mais? Estoque do meu lote de controle. Essas 4.979 peças eu vou receber no meu depósito 001, que é o meu depósito de matéria-prima. Vou salvar. Meu primeiro lote foi processado. A gente pode atualizar essa lista aqui. Ele já sumiu, né? Vou fazer agora o mesmo procedimento para os demais. Não me engano se é mesmo. Para os demais materiais, os demais componentes. Então, espero que vocês tenham entendido, pessoal, a importância na questão do controle de qualidade, tá? Tem muita coisa aqui por trás, não se iludam, não é tão simples assim como mostra esse fluxo de processo, tá? Bom, agora, pessoal, a gente deve fazer o seguinte, nós devemos checar o meu estoque. Eu vou checar novamente, por quê? A gente rodou MB52, que não sei onde está, eu vou copiar de novo. A gente tinha 1 milhão, mais ou menos 1 milhão em controle de qualidade, certo? Agora, tudo tem que estar em livre utilização. Eu não consigo trabalhar enquanto o material não estiver em livre utilização. Então, ó, em controle de qualidade, não tem nada. Os 2 milhões e 191 mil, está tudo em livre utilização, ou seja, já tenho condições de iniciar o meu processo produtivo, tá? Cansativo, né? Mas é assim que funciona. Claro, eu estou fazendo tudo, mas imagine que aqui tem várias pessoas trabalhando em conjunto com o mesmo objetivo comum final, né? Checamos o estoque. Antes da gente voltar para o MM, eu vou descer um pouco aqui na parte de FI. Não posso fazer agora, está errado isso aqui. O fluxo está errado, pessoal.
porque aqui eu ia checar o meu contas a pagar. Porém, o meu contas a pagar ele só vai existir depois que eu fizer o recebimento de nota fiscal, depois que eu fizer a verificação da invoice, tá? O fluxo está errado, sorry about that, tá? Depois a gente corrige o fluxo. Então sairia uma perninha daqui, depois da Miro é que eu conseguiria fazer o contas a pagar, checar o contas a pagar. Esse aqui a gente já fez, né? E não são dependentes igual eu coloquei aqui, também está errado isso. Bom, então é o seguinte, vamos então fazer o recebimento fiscal, vamos receber essa nota fiscal com base no pedido que foi criado. Alguém lembra o número do pedido, né? Vou fazer o seguinte, eu não lembro o número do pedido, deixa eu ver se ele está aqui. Ah, fácil, vamos pegar esse número do pedido, foi esse aqui. Então a gente verificou que todos os materiais já foram recebidos, passamos pelo controle de qualidade. Vamos voltar agora no MM. Agora é o departamento fiscal que vai estar executando essa tarefa, tá? Não precisa dizer que é muito, mas muito importante essa tarefa, por quê? Porque primeiro eu vou pagar um fornecedor, né? O valor que eu estou devendo aqui tá correto? Segundo, poxa vida, lá no pedido estava 2 milhões e 100, meu estoque tem 2 milhões e 100, por que está 2.600 e lá vai fumaça aqui? Simples, o quião do governo, né? A gente está pagando com os impostos, né? Então, ou seja, quem é da área fiscal precisa checar, precisa verificar se os impostos que vieram destacados na nota fiscal, se eles estão corretos ou não, tá? Imagine a responsabilidade, aqui tem quase R$500 mil. Imagina se eu estou com o imposto errado. Imagina se eu estou utilizando um NCM, que é um código que está diretamente atribulado a uma alíquota atribuído a uma alíquota de IPI errada, né? Ou seja, estou em toda uma análise aqui que precisa ser feita. Vou chamar aqui de teste. O número da nota fiscal, se não me engano, era 3030. Aqui seria quando que eu vou pagar. Eu não vou pagar imediatamente, né? Também a minha condição de pagamento aqui que está amarrada ao fornecedor, ela está errada, ela está com pagamento imediato. Eu vou pagar, vamos ser razoáveis, vamos pagar isso aqui depois de 30 dias. Se eu achar, né? Porque tem bastante opção aqui de pagamento. Então, vou fazer o seguinte, deixa imediato, mas eu vou mudar a minha data base para 20 de maio. Posso fazer isso? Claro que eu posso fazer isso. Vai vencer dia 20 de maio, perfeito. O que mais? Aqui, pessoal, nota fiscal eletrônica. A área fiscal tem que verificar se essa nota foi autorizada pelo Cefaz, se é uma nota realmente válida, se ela foi emitida realmente contra a empresa. Então tem uma série de trabalhos aqui a serem feitos, tá? Vamos verificar a nota fiscal. Todos os componentes estão aqui. Se a gente for no valor total da nota, dá os 2 milhões e lá vai fumaça. Olha que interessante. Alguns materiais eu tenho PIS, alguns materiais eu tenho COFINS, alguns materiais eu tenho ICMS. Aliás, todos eu tenho que ter ICMS, né? E outros eu tenho IPI, né? Poxa vida, o que é isso? Para quem não conhece essa questão de impostos, para quem vai trabalhar com MM, precisa gostar de impostos, precisa saber o que é tomar crédito de ICMS, precisa saber o que é uma compra para industrialização, precisa saber o que é NCM, que é o Código de Controle, conhecer as leis de PIS e COFINS, as leis de ICMS e IPI, tá? Então vamos lá, o primeiro material aqui, pessoal, tá aqui o montante básico dele, ICMS é 18%, que mais? O valor fiscal é de 109 mil, então eu estou pagando, eu vou tomar crédito aqui de 109 mil reais. Está na minha primeira coluna do livro fiscal, significa então que eu vou tomar crédito nesse valor. Vocês viram que 2.100 é matéria-prima, é componente, mais R$500 mil são impostos. Contabilmente, esses valores vão para uma conta específica de ICMS, IPI, PIS e COFINS, tá? Espero não estar sendo muito subjetivo, muito complexo. Vou marcar todos os materiais aqui. Vamos dar uma olhada nos demais. A gente vê o material que tem ICMS, IPI, não, só ICMS, né? Tudo depende do meu código de imposto. Eu vou para o próximo.
Esse aqui também é ICMS e IPI. Esse aqui, pessoal, pelo que eu estou vendo, não estou tomando crédito de nada. É isso mesmo? Pode acontecer, já tem um material que eu tenho alguma isenção fiscal, então eu não vou ter imposto nenhum. Vamos para o próximo. Esse aqui já é mais completo. Ele vai ter PIS e COFINS. Então tem aqui ó, 45 mil de COFINS, mais 9 mil de PIS, mais 100 mil de ICMS, mais 11 mil de... Opa! Machuquei aqui, perdão. Mais 11 mil de IPI. Bom, eu acho que vocês entenderam. Eu não vou perder muito mais tempo aqui na revisão da nota fiscal. Eu estou chegando à conclusão de que a nota está perfeita. O valor é zero? Zero. Vamos colocar o log aqui, XYZ. Vou voltar. O que mais? 100.268 é o nosso fornecedor. Eu vou salvar. É uma nota bem pesada, né? 2 milhões de reais. E a gente sempre gosta de dar uma verificada no que a gente recebeu, se está ok ou não, se o documento está ok. E vamos ver aqui, pessoal, o lançamento contábil que foi feito, né? Tá aqui a nota fiscal. Aqui aconteceu o seguinte. Lembra da EMF, né? O lançamento contábil que eu fiz lá na entrada de mercadoria, saiu de estoque, debita estoque, acredita transitório, agora eu estou debitando a minha transitória e estou pagando o meu fornecedor 2.664.000. É isso aí. E todos os códigos de IVAs, os códigos de impostos que estão relacionados a esse processo. Eu perdi bastante tempo aqui na Miro porque é uma área vital, tá? Depois aqui, pessoal, acontece um monte de coisa. Eu tenho que gerar SPED, eu tenho que gerar livro fiscal, SPED PIS/COFINS, SPED fiscal, e tem SPED contábil aqui na financeiro, e enviar tudo para o governo, tá? Não está aqui todo esse processo, porque senão demoraria muito mais do que a gente pretende aqui, tá? Bom, uma vez efetuada a Miro, a parte fiscal terminou, para esse processo ela terminou as atividades dela. Agora sim eu consigo ir na transação FBL1N e verificar o meu contas a pagar. O código do fornecedor é 10268, é isso que eu preciso, FBL1N. Quem tiver com sono, toma um café para a gravação, tá? Eu sei que está bem maçante. Tudo que minhas partidas em aberto, ou seja, tudo que eu estou devendo para esse fornecedor. Vai trazer um monte de coisa porque eu nunca paguei nada, tá? Devo, não nego, pago quando puder. Mas é só para vocês verem como é que funciona o relatório. Tem bastante coisa aqui, né? Vamos tentar ordenar aqui por data. E aí tá aqui, ó, muito bom. Isso aqui é o que eu preciso pagar para o meu fornecedor. A gente chama isso de partida em aberta. Não está vencida ainda, que está vermelha que está vencido, tá? E aí, como eu falei para vocês, tem muita coisa que acontece depois na área financeira, que como é que se diz? Enviar para o banco, gerar o borderô, né? Tanto de cobrança, que é para contas a receber, quanto por contas a pagar, tá? Mas eu marquei aqui, eu queria ver o total, mas acho que não está funcionando. Marcar pelo menos uma coluna. Eu queria verificar quanto que eu estou devendo no total para esse fornecedor. São 2.700, não é muito, né? Então a gente fez essa etapa aqui, apesar de estar no local errado. Na parte financeira, eu vou mostrar para vocês somente realmente a contas a pagar, os lançamentos contábeis na entrada de mercadoria, a gente já viu, e na entrada da fatura a gente também já viu. O que mais? E também a gente vai ver o contas a receber depois que a gente fizer o processo de venda. Já que eu falei de venda, notem que a venda está por último aqui, né? A última coisa que eu vou fazer vai ser vender, porque eu estou partindo do princípio de que eu só vou conseguir fazer minha venda depois que eu produzir o material e tiver saldo em estoque para fazer essa venda, tá? Eu acho que a gente já passou mais da metade aqui do fluxo do processo, já fizemos a mira, vamos voltar aqui no MM. Agora, pessoal, eu estou pronto a fazer meu processo produtivo, né? Quer dizer, mais ou menos pronto. Eu vou voltar agora para o almoxerifado. O almoxerifado, o que ele tem que fazer? Ele vai transferir, ele vai pegar o picking list. O que é isso?
Na hora que eu decido fazer o meu processo produtivo, eu tenho que gerar o picking list, a gente chama de uma lista que o almoxerifado vai seguir para fazer a separação dos materiais lá no estoque. Então ele separa todos aqueles materiais, coloca no carrinho e aí leva para o meu depósito de produção, a gente chama de WIP. E aí, a partir desse momento, a minha linha de produção consegue fazer os consumos, porque o material vai estar pertinho das máquinas, né? Posso fazer isso parcialmente, posso fazer isso por operação, ou eu posso pegar minha ordem inteira e mandar tudo uma vez para lá, tá? Isso fica a cargo tanto do pessoal da área produtiva, quem está efetuando a produção, quanto do almoxerifado. Vamos lá na transação CO03. Eu vou verificar minha ordem de produção de novo. Na verdade, eu vou na CO02. Pessoal, se a gente clicar aqui em material, ele vai verificar as peças que estão em falta. Apesar de a gente já ter comprado todos os componentes que vão ser utilizados, ele ainda indica que as peças estão em falta. Por quê? As peças estão em falta porque eu preciso ter o saldo no depósito de produção. Por isso que ele diz que está em falta, tá? Aqui, pessoal, eu não tenho programado, mas geralmente a gente imprime o nosso picking list. Esse ambiente não tem esse formulário. Nada mais é que lista de materiais que vai estar sendo utilizado durante o processo produtivo. Entrega isso no almoxerifado. O almoxerifado segue o picking list para entregar a área de produção, tá? Então eu não vou imprimir nada aqui. A única coisa que eu vou fazer é liberar minha ordem, ou seja, está liberada, podemos produzir, tá? Muito bem. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós vamos lá na nossa lista técnica. Notem que ela é muito importante, né? Toda hora eu entro nela. Eu vou pegar esses componentes que estão aqui. E aí eu vou na transação MB1B. Agora eu estou fazendo o papel do almoxerifado. Eu vou fazer o movimento 311. Todos os meus materiais estão no depósito 001. E o meu depósito receptor seria o WIP, tá? Esses são os materiais que eu vou fazer a transferência. Estou fazendo meu picking list. Agora a gente tem que tomar cuidado, né? Porque temos que tomar cuidado porque é o seguinte. Material 1703. Quanto que eu tenho aqui em livre utilização? 5.019. A gente viu lá na CO02, vou lá de novo. Errei. Cliquei no botão errado. Ele precisa, para cada componente, ele precisa de 4.979, que é o que a gente vai produzir. Então, 4.979. Pergunta é, eu tenho 4.979 aqui? Tenho 5.000. Tenho 4.979. Esse aqui eu não tenho, eu tenho 4.929. Isso vai ser um problema. Ah, tá. Esse aqui eu tenho, mas está em depósito em lotes diferentes. Então, 4.979, 4.979, desse aqui já foi. 1704. 1704 tá ok. Material 1705 também tá ok. 1758. Opa, não tá ok não. Tá faltando, né? 1758.
E o meu 17, a minha caixa metálica aqui, eu tenho 4.950 nesse lote aqui. E eu vou colocar novamente aqui essas 29 peças no lote initial. Ou seja, existe uma partição de lote aqui, tá? 2 lotes serão consumidos. Pessoal, essa é uma forma de trabalhar, tá? Eu estou transferindo tudo para o meu depósito WIP. Nem todas as empresas trabalham assim, tá? Eu estou fazendo assim porque a minha baixa vai ser por backflush, então eu tenho que ter o saldo lá disponível. Outra coisa que a gente costuma fazer é na hora que faz essa transferência, tá todo mundo indo pro WIP, perfeito. É indicar aqui, ó, qual que é a minha ordem de produção. Para ficar mais fácil depois. Eu posso colocar assim ou simplesmente o número, né? Vou salvar. Esse lançamento não gera nenhum lançamento contábil, tá? Se a gente exibir esse documento, a gente vai ver que não há documento contábil, porque ele simplesmente mudou de depósito, ele saiu de um depósito e foi para o outro, tá? Se a gente rodar de novo esse relatório, a gente vai ver que esses 2 milhões vão sair daqui e vão para... não, eles vão permanecer em nível de utilização, mas o depósito vai ser outro, tá? Então, se eu rodar de novo no depósito 0001, não vai ter nada, quase nada, só algumas sobras aqui dessa matéria-prima. Se a gente rodar no depósito WIP, aí sim tem 2 milhões e alguma coisa lá. Bom, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos de novo lá na nossa ordem de produção. Eu já estou modificando? Já. E vou checar novamente os materiais. E aí, pessoal, o que vai acontecer? De todos os componentes, somente um está faltando uma certa quantidade. Faltam exatamente 50 peças para que eu consiga fazer o processo produtivo. Esse material, não sei se vocês se lembram, lá no começo, quando a gente rodou MRP, tinha alguns pedidos de 2013, ou seja, lixo no sistema, pedidos antigos podem atrapalhar o seu processo produtivo. Acabamos de ver um exemplo aqui. Como que a gente resolve isso? O correto seria efetuar a compra desses materiais que estão faltando, né? Mas como a gente já está há bastante tempo aqui, eu acho que mais de 1 hora, eu acredito, e eu vou fazer brotar material no estoque. Não façam isso, crianças em casa. Eu vou fazer uma contagem aqui, um movimento 561 do material 0705. Eu vou fazer aparecer 50 unidades desse material. E aí, vamos ver se deu certo. Então, deu certo. Isso que eu fiz não se deve fazer, tá? Fiscalmente, legalmente, biriri pororó não se faz. 561 a gente faz somente uma vez na vida, quando a gente faz a implantação do SAP na empresa. A empresa já tem um estoque lá inicial, ela tem 1.000 peças, 10.000 peças de cada componente, vamos dizer assim. E assim, você faz o inventário e faz a carga do saldo inicial. Eu fiz uma carguinha aqui de saldo inicial somente para ter material para a gente fazer rapidamente o processo, ao invés de comprar. Ok? Maravilha. O que mais que é legal conhecer aqui? Se a gente navegar aqui na ordem de produção, vocês vão ver que tem muita coisa para ser analisada, mas eu não vou ver tudo, somente algumas coisas que são importantes. Por exemplo, a análise de custos da minha ordem de produção. Não tem nenhum custo ainda, teoricamente, porque a gente, como é que se diz? Não produziu nada, nada foi consumido para essa ordem, então por isso que o custo está desse jeito. Então eu vou voltar aqui. O que mais? Se a gente for na lista de materiais de movimento de mercadorias documentados, significa o seguinte: quais são os materiais que eu utilizei nessa ordem de produção? Por enquanto, nada também, certo? Só para a gente não se perder, a gente está aqui, tá? A gente fez a transferência MB1B. Eu estou analisando a ordem, estou analisando se a ordem está realmente 100% liberada para começar a produzir. Bom,
Fizemos uma transferência, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos agora na linha de produção, então tá lá o responsável pela produção, ele está no posto de trabalho dele, não, às vezes não é apenas um, pode ser várias pessoas trabalhando, né? A linha, a gente viu que tem 5 etapas aqui de produção, vamos supor que eu tenho 2 profissionais em cada posto de trabalho, então eles vão consumir o material que está lá no depósito de produção, que seria um depósito próximo ao posto de trabalho, e ele vai consumindo, e ele terminou a etapa do processo produtivo dele e vai fazer a confirmação da ordem, é o que nós vamos fazer agora, CO11. Estamos em PP, porém agora estamos lá no chão de fábrica, tá? Então a transação é a CO11, opa, faltou barra N. Ele vai indicar aqui a ordem de produção, tá? Vai dar um Enter. Quando a gente faz isso, ele vai trazer, o sistema traz aqui qual operação que você está fazendo, né? Teoricamente, como é a primeira, ele já está sugerindo que é a primeira operação. Então, ok, eu estou na minha primeira operação. O sistema, pessoal, ele dá a opção de você fazer uma confirmação parcial. Vamos supor que isso pode acontecer, tá? Vamos supor que das 5.000 peças, chegaram somente 1.000 peças. Eu tenho um cliente urgente, está pedindo essas 1.000 peças, eu consigo então fazer uma confirmação parcial aqui, produzir somente 1.000 peças, vender essas 1.000 peças e entregar para o meu cliente essas 1.000 peças, tá? Isso é um exemplo, tá? Isso pode acontecer. No caso aqui eu vou fazer uma confirmação final, eu vou produzir 100% desse material, tá? Então, basicamente, sendo bem simples, eu não vou entrar em nada do que tem aqui. Eu vou simplesmente fazer a confirmação final, colocar as 4.979 peças aqui. Vou em movimento de mercadoria, tá? Quando a gente faz isso, bom, a gente já viu que ele está marcado para fazer baixa por explosão. Eu estou fazendo isso para vocês verem o seguinte: nessa operação, quais são os materiais que vão ser consumidos? Vão ser consumidas essas 2 matérias-primas, essas são as quantidades, ele vai consumir do centro 0100 e do depósito WIP, que é de produção, tá? O que mais? Ele vai concluir a minha reserva, ele vai baixar esses 2 itens da minha reserva. Para quem não sabe o que é reserva, toda ordem de produção ele gera uma reserva. Ele está reservando aquele material para essa ordem de produção. Para que serve isso? Quando a gente rodar MRP de novo, o sistema ele considera que aquele material já está reservado. Ele não pode contar com aquele material, ele já está sendo atribuído para outro processo produtivo. Se eu rodar uma MRP de novo agora, fazer um outro planejamento, ele vai pedir mais aquisição, mais compra de material. Tá? Eu vou salvar. E aí ele fala o seguinte: olha, a confirmação da primeira operação ela foi gravada, eu fiz 2 movimentos de mercadoria e não teve erro nenhum. Perfeito. Como que a gente consegue ver o reflexo disso, né? A gente consegue acompanhar o que foi feito. A gente consegue ir lá na CO02 novamente. A gente consegue ir lá para os movimentos de mercadorias documentados. A gente consegue ver que até o presente momento eu fiz um consumo de mais de 500 mil reais, tá? Então eu vou clicar aqui, eu vou pedir para somar. Tá aqui, ó, 544 mil reais, 2 componentes. Isso ou seja, a minha ordem está em processo produtivo, né? Work in process. Esses são os componentes que estão sendo utilizados. Deixa eu dar uma olhada aqui se mudou alguma coisa no custo. Então ele começa a carregar o custo na minha ordem de produção. Tá certinho. Se a gente for lá na MB52, a gente vai ver que esse relatório ele vai diminuir de 273. Vai rodar novamente. Ele cai para 1.634. Então é assim como as coisas acontecem, pessoal. É assim como os módulos se relacionam, tá? Por isso que eu queria fazer esse exemplo com vocês. Eu queria mostrar para vocês como que funciona, como que o SAP trabalha, né? Qual que é o mecanismo por trás. Bom, fizemos isso. Vamos fazer mais uma confirmação. Essa ordem mesmo que a gente está trabalhando é ela mesma. Então, na segunda etapa agora, segunda operação, eu simplesmente vou repetir os procedimentos, vou fazer a confirmação final, vou em movimento de mercadoria. Nessa etapa, somente um componente vai estar sendo utilizado, vou salvar.
não ocorreu nenhum erro. Se a gente voltar na nossa ordem de produção, a gente vai ver agora que tem mais um componente na nossa lista. Tá? E aí a nossa ordem subiu, o custo dela subiu para 1 milhão. E lá vai fumaça, né? Vamos fazer... Eu tenho que sair da ordem porque eu estou com ela aberta, né? Vamos fazer mais uma confirmação. Confirmação final. Mesma coisa. E aí vai ficar faltando somente a última etapa, que seria a embalagem. Embalagem não é uma embalagem de cliente, seria a embalagem do produto em si, né? Existem empresas que trabalham com mais uma etapa, né? Que seria embalar com a embalagem do cliente, que vai o logo do cliente, essas coisas. Não seria o caso aqui. E que mais? Uma coisa importante, pessoal, na minha lista técnica aqui, perdão, nas minhas operações, eu não coloquei a operação de qualidade, né? Existem algumas empresas que no roteiro de produção coloca uma etapa aqui a qualidade, ou seja, aquilo que eu produzi antes de embalar eu submeto ao processo de qualidade, né? E aí eu verifico se o material está aprovado ou não, ele pode ser vendido ou não. No caso eu não fiz isso aqui, tá, pessoal? Eu acabei esquecendo. Existem algumas empresas que colocam aqui como operação a qualidade, mas tem outras empresas que lá no cadastro do material submete o material ao controle de qualidade, ou seja, quando faz a disponibilização em estoque do material, automaticamente ele vai para o controle de qualidade e aí sim é feito o controle de qualidade lá. Tá? Então tem que estudar, cada empresa precisa ver onde que é o melhor momento, né? Qual será o melhor momento para fazer o controle de qualidade dos seus materiais. Tudo bem? Eu espero que sim, né? Ninguém vai responder, é uma gravação. Vamos então continuando aqui, vamos fazer a última operação, confirmação final, movimento de mercadoria. Agora o que vai acontecer? A gente tem que tomar cuidado, a gente sabe que o nosso material ele está subdividido aqui em 2 lotes, né? Eu tenho um lote de 50 unidades e outro lote eu tenho que indicar exatamente da onde que eu vou estar consumindo isso aqui, né? O depósito a gente sabe que é o IP. Esse lote aqui eu lembro que é dia 20 de abril de 2015, que é a data de hoje, né? Vou colocar aqui 261, vamos pedir para concluir também, vou dar um Enter. Ele tem que abrir o campo aqui, a gente sabe que é o lote Initial, né? Eu lembro dele, se a gente abrir aqui ele vai trazer 29 peças no Initial, perfeito, é isso que eu quero. E aí a gente pode salvar. Eu não falei, mas existe aqui uma determinação de lote e deu erro aqui, pessoal. Alguma coisa deu errado, mas é bom porque eu consigo mostrar um outro processo aqui para vocês. Mas então, eu estava dizendo que é possível... Deixa eu ver se ele vai deixar fazer mais uma confirmação. Não deixa mais, eu acabei a confirmação. Que mais? Eu posso estornar essa confirmação ou eu posso ir na transação COGE, que é uma transação que mostra para mim todos os erros que teve. No caso aqui foi esse material aqui. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer. A gente consegue... será que está errado? Estou tentando consertar o que aconteceu. Preciso saber o seguinte, quanto que eu tenho... eu errei, né? Fiz besteira, pessoal. Eu tenho 29 peças somente no depósito initial. E não 50. E agora não sei como corrigir isso aqui. Se eu tentar salvar não vai dar certo. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transferir... deixa eu ver. O IP tem 50, que é 21 mais 29, né? Eu posso pegar então e fazer o seguinte. Eu vou transferir essas 21 peças aqui desse lote para esse lote. Não é legal fazer isso, porque realmente eu fiz besteira aqui, né? Quem faz com pressa faz errado. Isso que eu estou fazendo é um gato. Não façam isso. Eu quero fazer isso porque eu quero garantir que todos os componentes que precisavam ser consumidos, eles sejam realmente consumidos. Não é legal isso que eu estou fazendo, né? Mas vamos lá.
vou fazer o seguinte, vou pegar 21 peças do meu lote 20 de abril de 2015 e vou transferir. 311 não funciona, tem que ser o 309. A apresentação já está bem longa e aí eu faço favor de errar, né? Então eu peço desculpas aí pelo ocorrido. Estou fazendo uma transferência. E nós vamos receber no lote initial e aí fim da história. Por que não é legal fazer isso? Porque dependendo da empresa, cada lote tem um preço. O que mais? Cada lote tem um prazo de validade, então não é muito bacana fazer isso. Vamos atualizar aqui, agora eu vou ter 50 peças em initial. Se a gente for na COG, a gente consegue resolver o problema. Então a COG, quando você trabalha com backflush, você utiliza ela para fazer as correções, tá? Foi o que a gente acabou de fazer. A COG não estava prevista aqui, eu não estava prevendo errar, né? Mas tudo bem. Bom, o que nós vamos fazer agora? A gente fez todas as confirmações, ou seja, meu processo produtivo está encerrado. Se a gente ir para a análise de custo aqui, a gente vai ver que nós temos 2 milhões aqui. No custo total aqui, sem considerar os overheads, somente considerando os componentes, é 2.178.000, tá? Basicamente é isso. Finalizamos então aqui a confirmação da ordem. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a transação MB31, que é disponibilizar esse material em estoque, né? Se a gente for lá na MMB, a gente já viu que o nosso material pai, né? Eu não vou produzir um IP, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho somente 21 peças, né? Eu vou fazer então a transação MB31. Movimento é o 101 para essa ordem aqui. E aí, pessoal, nós vamos disponibilizar em estoque 4.979 peças desse material no depósito 003, que é o meu depósito de produto acabado, tá? Então tá feito. Esse lançamento contábil, se a gente exibir esse documento de material, ele gerou, ele tem um valor, tá? 1 milhão ele vai fumaça. Então tá feito. Nosso processo produtivo está encerrado, a gente fez o nosso make to stock. Tenho agora 4.979 peças em estoque, somando tudo os 5.000 que eu havia planejado, né? A gente havia planejado lá no início do processo e a gente alcançou agora, depois de mais de 1 hora de apresentação, a gente chegou a esse objetivo. PP, pessoal, teoricamente termina aqui, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pular daqui, nós vamos vir para cá em SD, nós vamos fazer uma venda desse produto, tá? Bom, pessoal, a área comercial é importante, assim como todas as anteriores, as demais áreas, né? A área comercial, enquanto a gente está produzindo, planejando, comprando, a área comercial está fazendo propaganda, está indo na TV, no rádio, está prospectando novos clientes, está fazendo um monte de coisa para garantir que tudo aquilo que vai ser produzido vai ser vendido, né? Então, essas etapas ocorrem muito em CRM, dentro do SAP, fora do SAP, ou seja, quem vai trabalhar na área comercial tem um grande desafio aí pela frente. Claro, a área comercial vai ter marketing, vai ter gestão de clientes, vai ter vários subdepartamentos, vamos dizer assim, né? Eu vou agora fazer o papel do usuário lá de vendas que vai criar a ordem de vendas, tá? Então, nós vamos criar uma ordem de vendas. Uma coisa importante é o seguinte, aqui tem poucas coisas também, algumas caixinhas, tem outras caixinhas antes disso aqui. Por exemplo, eu posso fazer cotação, eu posso fazer proposta de preços,
Eu posso fazer a montagem dos meus preços, tá? Eu posso analisar crédito dos meus clientes, tá? Então nós vamos estar utilizando aqui tipo de ordem Standard SAP Orb, né? Vamos sair da organização de vendas 0100, se não me engano meu canal de distribuição, não lembro qual é, deixa eu ver. Eu vou fazer uma venda direto para o meu cliente final, meu setor de atividade aqui, também não sei qual é. Vamos colocar aqui que é eletrônicos. Ou seja, tudo isso que a gente fez para concluir uma venda. Eu tenho um cliente aqui, já cadastrado, tá? Aqui seria o código do pedido do meu cliente. Vamos supor que ele está pedindo hoje, ele quer receber hoje. Meu cliente é meu vizinho, vai receber hoje mesmo, é pertinho. E aqui o que eu estou vendendo. Vou dar um Enter, é o meu produto que eu acabei de produzir. O que mais que é importante aqui, pessoal? Quanto que eu vou vender, né? Eu vou vender aqui, vamos tentar vender 1000 peças para esse cliente, eu produzi 5.000, que beleza, né? Vender de uma vez só 1000 peças. Aqui eu tinha programado para fazer determinação de lote aqui, mas não está funcionando, mas não tem problema. Se a gente clicar aqui, pessoal, e no detalhe da ordem, a gente vai ver que o sistema ele já tem um preço, né? O meu material ele já tem um preço cadastrado. É aquilo que eu falei, eu faço formações de preço, cada cliente pode ter um preço. Para esse cliente eu estou vendendo cada peça R$600, tá? Isso mesmo? R$600. Então aqui está dando 600 mil. É isso. 600 mil mais os impostos vai para 700. Na verdade, pessoal, eu quero saber o seguinte. Se eu vender as 5.000 peças, eu vou ter prejuízo? Eu fiz a formação de preço, mas sem pensar. Tá dando 3 milhões e ela vai fumar. Bom, então, sim, eu tenho lucro. Ainda bem, né? Eu não posso ter todo esse trabalho, produzir, gastar quase 1 milhão, 2 milhões lá na minha linha de produção e aí vender a 3 milhões, ou seja, cadê o meu lucro, né? Nenhum. Quanto de margem? Então é nisso que eu... Como é que se diz? É nisso que quem for trabalhar nessa área tem que tomar cuidado com a formação de preços, né? Qual o custo do meu material, quanto custa produzir e qual que é a minha margem, qual que é o meu lucro, né? Tem que ter um motivo de ser, né? A gente não trabalha de graça. Bom, eu vou voltar aqui, então eu conferi apenas que eu tenho um lucro na minha venda, não é grande a minha margem. Na verdade, as matérias-primas que eu usei são bem caras, por isso que ficou muito próximo, né? Eu tinha colocado 1000 peças, vamos continuar com as 1000 peças. O que mais? Eu posso ir aqui, processar, log de dados incompletos. Eu quero verificar se está faltando alguma coisa. Teoricamente não, a minha ordem de venda parece que está ok. Então eu vou salvar minha ordem de venda. E aqui no nosso fluxo do processo, a gente acabou de criar uma ordem de venda. Próxima etapa agora é criar uma delivery. O que é a delivery? É a minha remessa, né? Eu vou preparar o documento de remessa para fazer a entrega ao nosso cliente, né? Estamos chegando ao fim, pessoal. Eu sei que está bem longa a apresentação, mas eu já sabia que ia ser assim. Então a gente está com a delivery aqui em mãos, né? Não, delivery não. A gente está com a ordem de vendas em mãos. Eu vou modificar essa ordem de vendas. E aí, documento de vendas eu vou fornecer. Eu posso fornecer por aqui ou posso fazer uma VL01N. Eu gosto de fazer por aqui. Ainda quem gera delivery não é almoxarifado, é realmente o pessoal que está em contato sim com a... Está em contato com o warehouse, né? Eu simplesmente criei a delivery, tá? Aí sim o warehouse pode entrar aqui depois e fazer o picking, né?
Eu vou fazer o seguinte, 1000 peças. Ah, tá. Qual depósito? Ah, peraí. Aqui, pessoal. Eu vou indicar o depósito, vai sair do produto acabado. Ah, tá. Isso também é importante, né? Houve uma falha aqui no meu cadastro. Vamos arrumar isso. Essa é a minha ordem de vendas, ok. Eu tive uma ideia aqui, mas acabei não fazendo. O que acontece? Geralmente a gente costuma fazer o seguinte: as empresas, o que elas costumam fazer? Quando eu faço a minha venda, eu simplesmente eu preciso fazer uma transferência desse material, assim como eu fiz a transferência do meu depósito, eu preciso ir lançar lá para o depósito de produção, eu faço a mesma coisa para minha expedição, né? Então eu criei dois depósitos de expedição, tá? 1 e 2 seria DOCA 1 e DOCA 2. Simplesmente estou ampliando aqui o material, não vou colocar a posição de depósito nem nada, porque é só uma DOCA, né? E aí sim eu estou modificando agora a minha... Aqui no picking eu tenho que falar o seguinte, ele vai sair da minha DOCA, tá? Deixa eu ver quais são os lotes. Em algum momento aqui eu posso indicar qual que vai ser o meu lote de saída. Eu vou usar o último lote, que é o que a gente tem. E não vou fazer o picking, tá? Eu vou salvar, não vou fazer a saída de mercadoria. Não fiz nem o picking nem a saída de mercadoria. Por quê? O objetivo, pessoal, é a gente ter agora um picking list, outro picking list, tá? O departamento de vendas, em conjunto com o almoxerifado, vendas falou para o almoxerifado, olha, eu vou vender tais materiais, tá? E aí agora, imprime a pick list, então nós estamos aqui, ó. Criei a ordem de vendas, criei a minha delivery, e agora eu vou fazer uma transferência do meu material que vai ser vendido, as 1000 peças, elas vão sair do meu depósito do produto acabado e eu vou mandar lá para minha expedição, lá para a DOCA 1, onde eu vou fazer embalagem, onde eu vou fazer etiquetagem, sei lá, qualquer coisa que for necessário para despachar esse material, tá? Então a gente agora sim eu vou fazer a saída da mercadoria, eu vou fazer a baixa do meu estoque. Bom, primeiro tem que fazer MB1B e fazer a transferência, né? Então, MB1B, vamos fazer um 311. O material ele vai estar saindo do meu depósito de produto acabado, certo? Aqui eu poderia colocar o número da ordem de venda ou da delivery, para a gente ter uma rastreabilidade depois. Minha delivery é essa aqui. Vou indicar o material, que não está aqui, né? Vou indicar o material. Eu sei que são 1000 peças. O depósito receptor é a minha expedição. Longa apresentação, eu sei. E aqui vamos indicar o meu lote, o último produzido. E vamos salvar. Dessa forma, pessoal, se a gente for lá na transação MMBE e checar o material, eu tenho que ter lá na minha expedição 1000 peças aguardando o meu cliente. Tá? Eu estou na DOCA 1. Agora sim, eu posso fazer o meu picking. Então eu posso falar que foi fornecido 1000 peças. Posso fazer um picking parcial, posso fazer o picking total. No caso aqui eu estou programando fazer o picking total, picking completo. E aí sim eu vou fazer o registro da saída de mercadoria. Então a gente fez a MB1B, fez a transferência lá para a minha DOCA. Fizemos agora a saída de mercadoria.
E agora nós... Bom, aqui é o almoxarifado, né, que está fazendo toda essa movimentação do material. Que mais? Se a gente entrar aqui no fluxo do processo, a gente consegue ver que em vendas eu tenho uma ordem de vendas e tem uma delivery e está aguardando o faturamento, que é o que nós vamos fazer agora nesse exato momento. O documento de faturamento, essa é a remessa, tá? Essa é a baixa do material. Se a gente atualizar aqui, não vai sobrar mais nada. Quer dizer, as 1000 peças sumiram, né? O documento de faturamento, pessoal, a gente faz aqui em SD com base na minha delivery, tá? Agora, quem está fazendo isso, eu estou fazendo o papel da área fiscal, que vai emitir a nota fiscal. Tá aqui, são 676 mil. Vou salvar. Salvei meu documento de faturamento. E agora eu vou na transação J1BNFE para emitir a minha nota fiscal de saída, tá? Cadê? Eu queria com a data de hoje. A 3030 é uma nota de entrada, é isso? Isso, ó. A minha nota de saída é essa aqui que não tem número ainda, tá? Vamos ver o valor total da nota. 600 era o valor do produto, mais os impostos, vai para 824. É isso mesmo? O valor total da nota é esse aqui, esse que eu vou cobrar ao meu cliente. Todos os impostos. Então, da mesma maneira que a gente viu, o funcionamento da nota fiscal eletrônica na entrada, a gente está vendo aqui para a saída, né? Então eu tenho ICMS, IPI, PIS e COFINS é uma venda para industrialização. Muito bem. Vou marcar esse cara aqui, vou definir o número de nota fiscal eletrônica, a minha nota número 28, emitida hoje. A gente vê aqui, ela está aguardando resposta da Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda, né? Aqui eu estou sem comunicação com a Cefaz, então a gente criou um programinha aqui que simula, né, a emissão da nota fiscal eletrônica, o envio para a Secretaria da Fazenda, e na hora que a gente atualiza, a gente vê que foi concluído. Está faltando log, falta o retorno, mas é como se tivesse efetuado o processo. Pessoal, faturamos, emitimos a nota fiscal, tá? A mercadoria, a nota desceu, tá lá com o pessoal lá na expedição. A mercadoria, a nota vai acompanhar a mercadoria. Despachamos no caminhão e entregamos o caminhão, a mercadoria ao cliente. E por fim a gente vai olhar o que? FBL3N. Nós vamos checar. No nosso contas a receber, né? Aqui o processo está concluído, né? Uma ordem de venda gerou uma remessa, que gerou uma ordem de picking, que gerou a nota fiscal, que gerou um documento de material de baixa de estoque. Então, novamente, a gente está mostrando para vocês como que o SAP se comporta. Chegando agora na FBL3N, eu vou verificar tudo que esse cliente está me devendo. Eita, nós. Eu vou ver todas as partidas então. Não tem nada. Falhou. Não, claro, eu estou na transação errada, né? Pessoal, eu errei aqui, tá? A transação correta para verificar contas a receber é a transação FBL5N. E aí ele vai trazer automaticamente aqui o código do fornecedor, do meu cliente, né? Então, relatório de partidas individuais de clientes, partidas em aberto na data de hoje. E vamos ver se agora vai, né?
Então tá aqui, pessoal. Essa partida, vamos trazer todas as partidas, porque a que a gente acabou de criar não trouxe, né? Poxa vida. Que beleza. Eu vou tentar mais uma vez, se não trouxer, eu vou trazer todas as empresas. Não trouxe, tá faltando alguma etapa aí. E para quem está já quase 2 horas apresentando. Bom, resumindo. Relatório de partidas individuais, a transação FBL5N. Por alguma razão aqui, ele não gerou a minha partida, ou deve ser outra transação. Desculpem aí. A gente não fechou com chave de ouro. Mas tudo bem. Mas existe um relatório de contas a receber, e aí se gera um borderô, manda para o banco, e aí gera os boletos, e aí cobra o cliente e recebe do cliente. Pessoal, quase 2 horas aqui sentado, falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é muito tempo de apresentação, muitos já devem ter desistido no meio do caminho. Por isso a recomendação de assistir por etapas, vai assistindo um pouquinho, grava, vê onde parou, depois continua e assim vai. Mas agora já é tarde, né? Não adianta, já foi. Queria agradecer a atenção de vocês, o tempo dispensado aí por terem assistido essa apresentação. Espero que sirva para alguma coisa. Espero que, pelo menos para elucidar um pouco mais aí de como funciona o SAP, por que é um sistema modular, como que os módulos interagem. Quem queria conhecer SAP um pouco mais, teve a oportunidade de ver várias telas. Quem queria ver um processo Make to Stock, teve a oportunidade de ver também. Existem vários outros processos, Make to Order, e assim sucessivamente. Aqui a gente utilizou Procurement to Stock, né? Ou seja, são infinitas as possibilidades. Então, sem mais delongas, obrigado por terem assistido. E vejo vocês na próxima aula. Quando vai ser? Não sei. Essa realmente consumiu bastante tempo. Obrigado por tudo, pessoal. Até mais.